Fala pessoal, tudo bem? Tudo beleza? Meu nome é Thiago Prado, estamos aqui hoje, professor de Biologia, estamos aqui hoje para dar seguimento ao livro 2, né? E hoje a gente vai para o módulo 4, tá certo? Módulo 4 que também será dividido em 3 temas, tá bom? E o primeiro tema que a gente vai falar vai ser sobre especiação. O que é especiação, pessoal? Especiação é a formação de novas espécies, tá? Esse é o nome dado à formação de novas espécies. E como que vai ocorrer aí a formação dessas novas espécies? Lembrando o seguinte, lá no século XVIII, lá no módulo 1, quando a gente falou lá da taxonomia, tá? Lembra que Linneu, ele procurou agrupar os organismos de acordo com as suas semelhanças morfológicas e até mesmo fisiológicas, né? Então, ele vai empregar pioneiramente o termo espécie para designar um conjunto de seres vivos em que os indivíduos têm grandes semelhanças físicas, padrão morfológico comum, típico do grupo. Então, por exemplo, aves são todos aqueles indivíduos que possuem penas, mamíferos são todos aqueles indivíduos que possuem pelos, né? Então, ele vai começar ali aquele processo, correto? Agora, lembra que lá naqueles táxons que a gente viu, o último táxon que a gente viu foi o de espécie. Então, ele coloca a espécie como uma unidade fundamental, correto? É ele ali, aquela espécie que possui aquela característica exclusiva, tá certo? Posteriormente, pessoal, então lembra, Linneu lá no século XVIII. Posteriormente, já no século XX, a gente tem lá Dobzhansky e Mayr que vão trazer toda aquela ideia sobre a espécie de que são indivíduos que conseguem se encontrar na natureza, se reproduzir e gerar uma descendência fértil, correto? Então, a Dobzhansky e Mayr, eles vão simplesmente trazer a ideia central do que é uma espécie relacionado à reprodução desses indivíduos aí, beleza? Na história evolutiva da vida, as espécies surgem normalmente por cladogênese, tá? Que a gente vai comentar aqui posteriormente, o que é a cladogênese e também o que vai ser a anagênese, tá certo? Agora, seguindo essa linha de raciocínio aí, a gente vai distinguir dois processos básicos de formação de duas novas espécies, tá certo? Que vai ser ali o processo de especiação por alopatria, tá? E o processo de especiação por simpatria, correto? Qual que é a diferença? Olha só, a especiação alopátrica, alopatria, você tem ali a formação de uma barreira geográfica, tá? Você vai ter ali a ideia de uma barreira geográfica. Então, percebam aqui o seguinte, vamos supor, aqui eu tenho um ambiente. Nesse ambiente eu tenho uma população, sei lá, uma população de aves aqui, por exemplo, vivendo nesse ambiente. De repente, pessoal, essa população ela é separada por uma barreira geográfica. Como assim uma barreira geográfica? De repente, vamos supor que no meio desse ambiente aqui surge uma cadeia de montanhas, tá? Ou surge um rio ali. Perceba que esse ambiente ele foi separado geograficamente. Então, a população ela vai ser desmembrada, ela vai ser separada, tá? Com o surgimento da cadeia de montanhas, é que, por exemplo, que surgiu nesse ambiente, essa população, existem indivíduos que ficam de um lado e indivíduos que ficam de outro, correto? Então, percebam que esses indivíduos vão ter que se adaptar a esses diferentes ambientes ali, tá certo? Vamos supor que nessa cadeia de montanhas que ergueu-se aqui, vamos supor que desse lado eu tinha um rio e desse outro lado eu não tinha um rio. Beleza, o rio, ali, aquele lado que tem o rio, você tem uma maior umidade. Só que a cadeia de montanha que se ergueu ali, ela foi muito alta, o que acaba atrapalhando a passagem de umidade para o outro lado. Então, lembra que você vai ter um ambiente mais seco, por exemplo. Então, esses indivíduos dessa população de besouro, sei lá, vão ter que se adaptar de forma diferente, compreende? Diferente desses outros indivíduos que estão mais próximos ali à água, mais próximos ali ao rio, por exemplo, tá certo? Então, olha só, devido a esse acúmulo, tá, de modificações, porque ao longo do tempo vão ocorrer diversas modificações em detrimento da adaptação desses indivíduos aí a esse novo ambiente.
tá certo? Então, devido a essas pequenas modificações que vão se acumulando, tá? Esses indivíduos, eles se diferenciam demais, beleza? Então, posteriormente, se porventura esses indivíduos que pertenciam a uma população que foi separada, eles voltarem a se encontrar, talvez eles não se reproduzam mais e não gerem mais descendentes, compreende? Então, se existiu ali o isolamento reprodutivo, eu posso inferir que ocorreu ali o surgimento de duas novas espécies, correto? Lembra que lá no módulo 1 a gente comentou sobre essa questão aí das espécies também, até comentei lá do cavalo, do jumento, né, que origina ali a mula e o burro ali, que são indivíduos estéreis, tá certo? Então percebam que isso é um isolamento reprodutivo. O que define realmente o surgimento de duas novas espécies é o isolamento reprodutivo. E esse isolamento reprodutivo, pessoal, ele pode seguir dois mecanismos, que a gente tem aqui os mecanismos pré-zigóticos, tá? Ou seja, que evitam ali a formação de um zigoto, e os mecanismos pós-zigóticos, que são ali, que ocorreu ali o cruzamento entre os indivíduos de espécies diferentes, ocorreu a formação de um zigoto, e esse zigoto ele pode ser viável ou não. Entre os mecanismos pré-zigóticos, a gente tem, por exemplo, ali, o isolamento sazonal. O que isso significa? Os indivíduos, eles começam a ter diferenças no período reprodutivo, tá? Se eu quiser usar, por exemplo, plantas, né? Por exemplo, existem plantas que vão produzir, vamos supor que sejam angiospermas, existem plantas que vão produzir flores em uma determinada época e outras plantas que produzem flores em uma outra época, compreende? Então, percebam, isso é um isolamento sazonal. Também existe o isolamento comportamental, o isolamento etológico, né? Que os indivíduos de espécies diferentes têm diferentes comportamentos de cortes nupciais. Por exemplo, eu tenho aves que vão começar a cantar, né? Eu tenho aves que vão começar a pular, eu tenho lá o pavão, por exemplo, que abre a cauda, né? Então, são cortes nupciais diferentes. Então, isso também acaba isolando reprodutivamente. Então, percebam que esses comportamentos isolam reprodutivamente esses indivíduos de espécies diferentes aí. Também, eu posso ter um isolamento mecânico, ou seja, a incompatibilidade do tamanho dos genitais, dos órgãos copuladores ali no caso, tá certo? Então, com isso, eu tenho aí o isolamento reprodutivo, um mecanismo pré-zigótico. Não ocorreu a formação do zigoto, correto? Automaticamente, não há ali o processo reprodutivo, correto? Agora, eu tenho mecanismos pós-zigóticos aí também. É aquele caso que a gente teve lá o cruzamento entre o cavalo e a jumenta e originou lá ou a mula ou o burro, por exemplo. Só que lembra que esses indivíduos, eles são estéreis. A mula e o burro são estéreis, correto? Então, isso significa que são provenientes de duas espécies diferentes, beleza? Então, olha só o que acontece, pessoal. Na especiação alopátrica, tá certo? Eu tenho uma barreira geográfica que, posteriormente, vai elevar a um isolamento reprodutivo. Então, primeiro, a população ela é isolada geograficamente e depois ela é isolada reprodutivamente falando, tá? Devido ao acúmulo de modificações, beleza? Agora, na especiação simpátrica, as modificações elas acontecem no mesmo ambiente, compreende? Então, por exemplo, se você olhar na figura aí, você tem pinheiros, né, num determinado ambiente. Nesse mesmo ambiente, sem o surgimento de uma barreira geográfica, sem o surgimento do rio passando aí no interior, tá? Separando essa população ancestral, lá dentro daquele ambiente, eu tenho alguns indivíduos que começam a ter diferenciações. Compreende? Seria mais ou menos o seguinte, vamos pensar aqui uma sala de aula, tá? Nessa sala de aula eu tenho, por exemplo, indivíduos que usam óculos e indivíduos que não usam óculos, tá? Uma analogia muito grosseira aqui, só para a gente meio que sintonizar nisso daí.
Então, vamos supor que esses indivíduos que usam óculos, né, são adaptações diferentes daqueles indivíduos que não usam óculos. Esses indivíduos que usam óculos começam a se reproduzir entre si, e esses indivíduos que não usam óculos começam a se reproduzir entre si. E isso começa a ficar mais distante, tá certo? Porque a cada geração que vem, eles se reproduzem somente entre eles ali. Então, isso acaba gerando, né, modificações mais abrangentes ali, de modo que esses indivíduos, posteriormente, eles não se cruzam de forma nenhuma, tá certo? É por isso que eu olho lá, por exemplo, determinadas aves, né, eu vejo grandes semelhanças entre essas aves, mas esses indivíduos, eles não se cruzam mais, porque são indivíduos de espécies diferentes. Beleza? Tranquilo? Então, a especiação alopátrica ocorre inicialmente por meio de um isolamento geográfico, que leva ao isolamento reprodutivo. Especiação simpátrica, o isolamento reprodutivo ocorre no mesmo ambiente, porque alguns indivíduos começam a ter pequenas mudanças ali, correto? Beleza? Então, são esses dois principais tipos de especiação. E aqui, pessoal, olha só, a principal forma aqui de gerar duas novas espécies é por meio da cladogênese, tá? Anagênese e cladogênese. Então, olha só, a biodiversidade é o resultado de dois processos evolutivos, cladogênese e anagênese, tá? Então, olha só o que acontece. O que é a anagênese? A anagênese são pequenas transformações, tá? Pequenas mudanças. Essas mudanças, elas são pequenas, só que elas vão se acumulando, correto? Vão se acumulando. Chega um determinado momento que, devido ao acúmulo dessas pequenas mudanças, ocorre uma grande mudança, ou seja, gera aí uma dicotomia, gera uma bifurcação. E é exatamente esse processo da bifurcação, esse ponto aí, que a gente chama de cladogênese. A partir desse momento, eu tenho uma população ancestral que se dividiu em duas novas linhagens, compreende? Ou seja, se dividiu em duas novas espécies, tá bom? E aí, pessoal, do lado você tem aí um cladograma, que a gente já comentou lá no módulo 1, né? Lá no módulo 1, lá na primeira parte. Então, olha só, você tem aí um cladograma, tá certo? E o cladograma, ele é justamente para expressar realmente essa relação de parentesco entre os indivíduos. A cada nó ali, ó, cada nó significa o quê? Uma espécie ancestral. Daquela espécie ancestral, eu tenho um ramo, correto? Esse ramo aí são as pequenas modificações ou pequenas espécies ali que surgiram até culminar na espécie recente. Compreende? Se eu pegar lá as espécies C e D, por exemplo, eu poderia citar ali, ó, o chimpanzé e o ser humano. A espécie C seria ali o chimpanzé e a espécie D seria ali o ser humano. Tá vendo lá aquele nó? Aquele nó ali indica um ancestral comum entre chimpanzé e ser humano. Ali ocorreu a ruptura de uma população que gerou uma linhagem que vai originar ali o chimpanzé posteriormente e gerou uma outra linhagem que vai gerar o ser humano ali posteriormente. Beleza? Então, pessoal, esses são aí os processos de formação de duas novas espécies. Tranquilo? Um abraço.